gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast das bailarinas do fim do mundo. Eu sou a Bia. Flávia. E esse é o episódio com mais uma convidada que é, Ela é minha parceira. Sua parceira, né, Flavinha? Faz um tempinho aí que os nossos destinos se cruzaram. Ela é maravilhosa. Já posso apresentar? Ah, pode, por favor. Então, a nega, ela dança desde os 7, 8 anos. Ela entrou num projeto social. Então, é assim, ela já é das minhas já. Porque não tem esses mimimizinho, não. É de projeto social, é na raça. E aí, a bicha é tão brilhante que depois de aluna... E olha que ela é jovem, tá? A gente não tá falando de dinossauro aqui, não. Porque começa a falar assim, acha que é velha. Né? Ela virou pupila de uma das nossas mestras. Ah, é queridinha, então? Ah, gente, vai fazer aula com ela na mesma sala. Ah. Fulana, mostra. Aí você olha e fala, ai, insuportável. Mas assim, ela é maravilhosa. E ela dá uma aula de balé como ninguém. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu já fui aluna. Eu estou falando de Carolina Deléo. Caroline Deléo. Obrigada, Flávia. Seja bem-vinda, Deléozinha. Muito obrigada, meninas. Feliz de te receber aqui, Carol. Finalmente, quando a gente começou a puxar uns nomes, né? O nome já veio, já. A gente precisa trazer ela. Deléo, conta pra gente como foi essa sua trajetória na dança. E aí, como você, de aluna, muito boa, que sempre foi, tornou-se professora. Então, vamos lá. Eu venho de uma família de... Meu pai era capoeirista. Então, e minha mãe também, antes de ter as filhas. Então, eu vinha desse movimento, mas eu sempre assistia balé na TV Cultura. E eu queria ser bailarina. Eu olhava aquilo e queria muito ser bailarina. Pedia para os meus pais, mas não tinha condições financeiras. E lá em Santa Rita só tem uma escola particular de balé e nenhum projeto tinha. E conforme eu fui com 5, 6 anos, eu sempre pedia. Fui para um colégio semi-internato de freiras, que é o Instituto das Filhas de São José. Então eu ficava meio período na escola, meio período no colégio. E lá, um dia, simplesmente, apareceu Mirna Jamos e Graziela Vilela. Elas apareceram e falaram, e as meninas de 6, 7 anos, que era mais para o fim do ano, precisam subir para o pátio para fazer uns exercícios. Fomos para o pátio, chegando lá, elas começaram a passar umas coisas, eu fiquei observando, tinha aviãozinho, tinha plié, mas eu não entendia direito o que estava acontecendo. Aí, de repente, ela falou, agora vocês podem dançar. Mas assim, vai dançar livre, do jeito que quiser. Tia Mirna estava atrás de um balcão, com a pranchetinha dela, só fazendo anotações e olhando, e a tia Grazi dando a aulinha. Eu e mais umas 15 amiguinhas minhas. Aí, nesse momento, eu percebi que aquilo se tratava de dança e que aquela era a minha oportunidade. E aí, eu falo que eu dei minha vida ali. Eu pulava, eu corria de um lado para o outro. Pensa assim, numa quadra de futebol, eu corria de um lado para o outro e pulava. E eu corria de novo e eu pulava. E eu corria e eu pulava, eu só fazia isso. Aqui, ó! Aqui! Olha pra cá! Eu falava assim, pulava e pulava. E foi exatamente isso que deu a minha bolsa, todos esses pulos. Que é exatamente o que a tia Mirna falou, que foi o que fez ela me escolher, porque meu joelhinho, coitado, assim, as minhas condições físicas não são as mais maravilhosas e ideais. Mas ela via o tanto que eu saltava, o quanto eu tinha de impulsão, o quanto aquilo era bonito e era legal. E aí escolheram 7 meninas para fazer balé gratuitamente na escola dela. Então foi aberta uma turma aí, e essas 7 meninas que vieram do colégio ficaram fazendo aula, mas das 7 eu fui a única que me formei. Todas pararam no caminho. Parabéns, Deléo. É pupila mesmo, hein? Sim, eu não falei mentira. Entendi. E aí, Carol, como que foi essa transição de bailarina para professora? Isso aconteceu muito cedo na minha cabeça, porque eu fazia aula querendo ser bailarina. Mas eu percebia que aquilo não era algo tão real assim.
Não era algo que estava tão na minha realidade. E eu não sei exatamente em que momento, mas num dado momento, eu lembro da Grazi conversando comigo e explicando que o balé, ou a carreira de bailarina, talvez não fosse exatamente o que eu queria, mas que eu poderia ensinar as pessoas. E aí isso mudou, assim, na minha cabeça. Porque eu não sou flexível, eu tenho várias limitações, digamos, físicas, né? Que pra época, hoje em dia é um pouco mais tranquilo. Hoje em dia está um pouco melhor, mas na minha época não estava. Então era assim, ou você é assim, ou você não faz. Ou você é assim, ou você não vai conseguir mesmo ser uma bailarina profissional. E até hoje, as meninas são lindas, maravilhosas e não conseguem ser bailarinas profissionais. Porque no Brasil isso é muito difícil. Então, ela veio conversando comigo, porque eu tinha muita essa sede, muita essa ânsia de ser bailarina. Eu só queria ser bailarina. E ela foi explicando que entrar numa companhia era muito difícil, precisava de um perfil físico, precisava de um perfil estético para a época, e eu não me encaixava em nada disso. Mas ela foi conversando comigo de uma maneira muito tranquila e muito saudável, porque para mim isso virou na minha cabeça, e com 14 anos eu fui para elas, para a Tia Mirna e para a Tia Grazi, e falei, eu quero começar a fazer estágio porque eu quero ser professora. E aí elas me deixaram começar a estagiar lá na escola. E com 15 anos eu comecei a dar aula lá na escola delas mesmo. Nossa, que legal. E a oportunidade de bailarina profissional, de seguir a carreira como bailarina mesmo, você chegou a ter ou não? Não, já me falaram para fazer audição, mas eu nunca me senti confortável para ir tentar. Entendi. E não me arrependo. Eu não sinto que é algo que eu realmente precisava. Como foi abrir a sua escola? E por que você escolheu a cidade de Américo? Na verdade, eu falo que Américo me escolheu. E eu não escolhi abrir escola. Todo mundo que me conhece sempre escutou eu falar que a única coisa que eu não queria era ser dona de escola de dança. Sempre. Eu sempre escutei isso. Na hora que essa bicha abriu a escola, eu falei assim, que loucura é essa? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? Na pandemia, eu dava aula assim o dia inteiro, em vários lugares diferentes, e eu tinha, eu acho que uma média de 5 ou 6 trabalhos diferentes, todos relacionados à dança. Só que as coisas foram ficando complicadas, cada vez mais difícil, e as pessoas foram falando, Carol, não dá mais, e tudo bem, né, faz parte desse momento. E aí eu me vi com um trabalho. E aí eu moro sozinha em Araraquara, na época eu morava sozinha, minha família toda em Santa Rita do Passa Quatro, não tenho ninguém, falei, o que farei da vida? Tive apoio de muitos amigos na época e tudo mais, e aí eu fui dispensada da escola de Américo, na qual eu trabalhava, e as meninas, passou um pouquinho do tempo, elas também saíram e elas vieram me procurar. E elas falaram, Carol, nós queremos ter aula com você. E aí eu falei, mas não tem onde, não tem como. Porque eu tava muito assim, eu não queria mesmo, não foi algo que eu planejei na minha vida nunca, eu nunca quis. E aí elas ficavam no meu pé, não, a gente quer voltar pro balé, mas quer voltar pro balé com você, isso e aquilo. Aí eu falei, então vai, se vocês arrumarem um lugar pra eu dar aula, eu começo a dar aula pra vocês. Falei, eu não vou atrás porque eu não quero. Você deu a missão pra elas. E aí elas foram, uma das alunas tem uma tia que tem uma academia de musculação, que tem um salão incrível. Ela falou, a minha tia vai emprestar o salão, vai alugar pra você. E ela alugou por um preço, assim, muito simbólico. E aí todo sábado eu ia lá, e aí eu comecei, e as meninas vieram. Aí elas me fizeram mudar de lugar, porque elas falaram, Carol, só de sábado não dá, a gente quer mais dias. Aí eu mudei de lugar. Aí depois elas também acharam o lugar que é o prédio que eu tô hoje. E aí eu fui mudando e... Suas alunas foram fazendo você... não tem jeito, Eu falo cara. pra elas que, assim, a minha escola é construída em comunidade. A minha escola não é uma coisa, não é um sonho que eu sonhei sozinha. Hoje eu realizo o que elas me fizeram querer ter pra minha vida. Então, tudo eu converso com elas, tudo eu peço ajuda, tudo é colaborativo. Eu falo, tô querendo fazer essa loucura, o que vocês acham? Elas sempre me apoiam, elas sempre estão comigo. E é por causa delas mesmo que tô aí. Mas tá crescendo. Tá crescendo. Ai, que delícia. E hoje você lida com pai, mãe. Sim.
E é de boa, Carol? Contei, porque Eu as pessoas abafam. Aham. Se você pergunta pra uma galera que tá aí há mais tempo, lógico que dá uma abafada ali, não fala realmente. Mas como que é, Viléo? Ó, sinceramente, eu achava que era mais difícil. Quando eu era somente professora, eu achava mais difícil esse trato com os pais. Porque eu via muito de longe. Eu não sei se eu que sou muito privilegiada, porque realmente os pais que eu tenho compreendem muito. Mas eu também sou uma pessoa muito organizada. Então, os pais dos meus alunos ficam sabendo tudo com muito tempo de antecedência. Então, agora no começo do ano, eu já estou falando do espetáculo, eu já estou sinalizando que vai ter isso, como isso vai acontecer, que isso tem gastos, enfim, tudo é conversado, tudo é muito bem explicado, eu gosto de dar essa atenção, mas sempre tem pai e mãe que dá trabalho, e aí a gente brinca falando que as bailarinas tinham que ser filhas de pé de alface, nesses casos. É duro. Faz parte. E, Carol, para você chegar na metodologia ideal para sua escola, como que foi esse caminho? Esse caminho começou lá em Santa Rita, na escola da Tia Mirna, que o primeiro ano de balé que eu fiz foi no método Royal. E eu ainda lembro algumas coisinhas dele e tal, mas no segundo ano de balé meu, já foi começando a introduzir a metodologia Vaganova, que é a metodologia na qual eu me baseio para dar aula. E é uma metodologia muito incrível, que foi feita para todo mundo conseguir dançar. É difícil e é exigente. Isso eu não vou falar que não é. Mas ela foi feita para todos os corpos. E eu me encontrei. Eu conseguia ser uma boa bailarina, uma boa aluna, por conta dessa metodologia. Então, conforme eu fui estudando, né? Porque em Santa Rita tem um curso técnico de dança. E aí eu me formei. Quando eu me formei, eu recebi a proposta para vir para Araraquara para ser professora de dança numa escola. E aí eu só queria estudar. Eu queria estudar cada vez mais. Aí eu fui para São Paulo, tem um curso muito, muito bom com professores russos lá. Então eu ia todo ano para fazer os cursos para professor. Eu não ia como bailarina, eu já queria ir como professora, então ia fazer os cursos para professor. Fui para Joinville, para o Bolshoi, para fazer também o curso de metodologia lá, da metodologia Vaganova. Então, para mim, que sou suspeita a falar, é a melhor que tem, não tem como, assim. Ela é muito coerente em tudo e é muito simplificada. Quando eu pego algumas alunas que são de outros métodos, eu sempre vejo que isso é muito engraçado, porque às vezes em alguns métodos tem muitos nomes. Vaganova deu uma enxugada, assim. É determinado movimento, esse movimento vai passar e vai fazer... tem menos nomes, são mais simplificados e é de fácil compreensão e para todos os corpos e para todas as pessoas. E você já utiliza um método? É uma pergunta bem ignorante, mas vamos lá. Tem as criancinhas, o baby. Tem. Você já consegue colocar desde a base o método? Sim, de forma lúdica, mas sim. Sem que... Então essa menina que tá criancinha lá no baby fazendo skipzinho, ela já vai estar inserida no método. Sim. E ela vai entender que uma primeira não precisa ser estraçalhada para trás. Sim. Sim, muito exatamente. Isso é... Com as crianças, a gente começa sempre a forma mais lúdica possível, assim. E respeitando sempre o corpo delas. Para não machucar, para não ter nenhum trauma, nem psicológico, nem físico, que é muito importante. Eu acho essa parte muitíssimo importante na dança, esse respeito para com os alunos e para com os corpos dos alunos. E a gente começa assim, eu vou falando o nome, eu falo o nome às vezes de forma lúdica e às vezes eu falo o nome da forma correta em francês, porque aí elas vão entendendo. Esse pode ser o senta no banquinho ou pode ser o plié. Porque elas sabem que isso vai ser plié. Isso é o tic-tac, mas isso também é a primeira posição de pés. E a primeira posição precisa ser assim, a musculatura eu preciso puxar o meu corpo, eu preciso pensar, né, em tudo. Vai passando o braço, vai passando a cabeça, vamos passando tudo. É um poço, né, Flavinha? É um poço de informação. E qual que é o seu maior desafio, Carol? Quando você está ensinando, qual que é o maior desafio que você encontra como professora?
Eu acho que é entender a linguagem como eu devo falar com cada aluno. Porque eu tive um professor no curso técnico lá em Santa Rita, o professor Fábio, e ele explicava que cada aluno eu preciso tratar de uma forma individualizada. Então, se eu estou numa classe com 15 meninas, a maneira que eu vou te corrigir não é a mesma maneira que eu vou corrigir a Flávia, porque os estímulos que você vai receber e vai me dar a devolutiva não é a mesma que ela. Então, eu preciso analisar e observar as minhas alunas. Eu acho que esse é o maior desafio de estar sempre fazendo isso. Analisando e observando as alunas para que eu me dirija da forma correta, para que ela compreenda o que eu quero passar. Porque se eu começar a gritar com você, talvez você não vai chegar onde eu quero. Mas se eu gritar com a Flávia, ela vai. Então, eu preciso entender. Tem aluna que eu vou ter que elogiar antes de passar a correção, porque ela vai se sentir bem e vai prestar atenção no que eu tô falando. Tem aluna que, se eu elogiar, ela vai pra nuvem e não vai pegar minha correção. Então, eu tenho que corrigir direto e eu posso elogiar depois. Tem aluna que eu vou elogiar só depois do final do espetáculo, porque senão ela não vai dançar bem. Então, cada aluno é muito individualizado e aí você precisa estar atento para não tratar de forma errônea e machucar o seu aluno. Porque se a forma como eu trato a Flávia, eu tratar uma aluna extremamente sensível, ela vai ficar traumatizada. E demora para você entender isso? Não, hoje não mais. Nossa, que bom. Porque eu imagino, né? Pra você entender como que você tem que falar com cada uma, meu Deus. Eu sou sensível, tá? Aham. Léo, como é... Agora a gente vai trocar, hein? De aluna, de professora para empresária. Como é ser empresária no ramo da dança? Eu acredito que é um ramo difícil, porque as pessoas não valorizam o profissional da dança. E é nenhum profissional da dança. Não temos uma cultura de valorização de arte no Brasil. Então, explicar... Às vezes eu me pego tendo que explicar o valor da minha mensalidade, o custo que é manter uma escola, o custo que é uma apresentação, que não é só eu falar, oi, vamos fazer aula. Eu estudo, eu faço cursos, eu tenho um prédio para cuidar, eu tenho as contas para pagar. As pessoas também não entendem que eu tenho as minhas contas para pagar. Este é o meu trabalho. Eu sempre escutei aquela pergunta clássica, né? O que você faz? Eu sou professora de dança. Não, mas com o que você trabalha? Você só faz isso? Você só faz isso? Do que você vive? Eu falo, vivo disso. É só disso que eu vivo. A minha vida gira em torno de ser professora, de ser a dona do meu tempo, da minha escola. Quando eu não estou ministrando uma aula, eu estou planejando coisas para a escola, pensando nas melhorias. Agora eu realmente estou nessa fase de expansão, de crescer com os meus alunos e de melhorar o meu prédio, de cuidar do meu prédio, de melhorias para a escola, porque... Como não foi um conto de fadas, de eu sonhar, planejar e realizar, eu só comecei com o que eu tinha. Eu tinha uma barra ganhada, uma outra aluna depois veio com outra barra dela, que o pai dela fez para ela na pandemia, que está lá na escola até hoje. E aí eu fui ganhando coisas. Então, assim, eu tenho muitas coisas ganhadas e... Agora sim, a sementinha está plantada, o sonho está plantado, e aí agora eu fico trabalhando exatamente para realizar essa parte de empresária, de cuidar das finanças, cuidar da parte administrativa, cuidar da parte jurídica. Eu tenho uma aluna advogada que está me ajudando com isso, para poder ter essa parte também, ter esse respaldo, porque as pessoas não levam a sério, e eu tenho que levar muito a sério. Porque essa é a minha vida, isso é o que eu faço e o que eu nasci para fazer. Então eu faço direito, eu faço bem feito, mas é muito difícil porque ninguém leva muito a sério e nem dá muito crédito, né, pro ramo da dança inteiro, assim. Ô, Bia, tem uma pergunta muito boa lá na caixinha. Vai lá na caixinha, porque eu me atrapalho. Mas tem uma boa, uma muito boa. Você tá falando dela mesmo que você tá falando? Exato, pode mandar. Uma pessoinha que quis te perguntar uma coisa. Ela te colocou na parede, tá? Gosto. Olha eu bicando.
Tia Mirna Jamos, conhece? Você conhece essa senhora? Ela perguntou assim, ó, por que ela parou de dançar e quando ela pretende voltar? E é nesse momento que a Carol simplesmente se enfiou embaixo da mesa e foi embora. Obrigada por assistirem a gente. Tchau! Vai, nossa, essa aqui, olha, eu até vou uma cadeira que eu quero ouvir. Olha, Abre. faz só 20 anos que eu conheço a Tia Mirna. Pouquinho, né? Você Coisa parou faz pouca, quanto né? tempo? Só pra eu saber. Eu parei na pandemia, foi do quê? 2020? Eu acho que a minha última apresentação foi 2019. Tá, então 4 anos parado. Foi isso, né? Acho que foi isso mesmo, 2019. Ela já deve estar querendo te pegar pelo pé e enfiar sapatinho em você. Sempre que ela pode, ela fica bem brava comigo. Mas assim, pra mim, em 2019 foi minha aposentadoria. Gente, Alguém avisa. Ai, meu mas Deus. escuta, se for ver, eu tinha parado antes de 2019, eu parei em 2018. Léo, tava vergonha nessa sua cara. Ai, ó, eu parei porque eu não tinha mais cabeça mesmo, não conseguia. Eu precisava parar. Eu acredito que 90%, não vou falar todo mundo, não vou generalizar, mas 90% de quem faz balé há muito tempo precisa dar uma pausa em algum momento. O balé, ele cobra muito, né? E nunca vai estar perfeito. A perfeição é uma coisa que a gente aprende que nunca vamos atingir, mas isso não significa que tá feio. A gente aprende também a conviver com isso. Mas eu não conseguia mais dançar. Não conseguia mais me ver fazendo aula nem estando no palco, porque essa parte de professora estava gritando muito mais alto. Eu não sou o tipo de professora, eu já conheci professores que mostram um exercício e na hora que os alunos vão fazer, eles fazem junto. Que vão dar uma aula de ponta, por exemplo, que o professor está de ponta na sala. Tanto é que quando eu comecei em alguns lugares, as pessoas falavam, ué, você tá dando aula de ponta e não tá de ponta? Eu, sim, porque eu não consigo ser a professora que vai ministrar e fazer. Eu preciso olhar, eu preciso ver o seu pé na ponta, eu preciso ver você na meia ponta, você no plié, você em tudo. Eu preciso estar observando, andando pela sala o tempo inteiro para dar atenção devida para todos os alunos. E aí eu fazia a aula, meio que isso foi um ciclo, né? Sempre aconteceu assim. Eu começava a fazer aula numa mesma turma que eu era professora. Então, mesmo quando eu só entrava para ser aluna, em algum momento eu me tornava professora ali naquele ambiente. Sempre aconteceu assim. E aí eu fui percebendo que eu não conseguia mais. Com dança contemporânea também, eu fui parando, eu só fazia as coreografias e as aulas. Mas no balé não tinha como. Um dia na semana eu era professora, no outro dia eu era aluna. Então a coreografia de fim de ano, eu estava junto com as minhas alunas. Para mim, isso acabava comigo. Pra mim, Caroline, eu não fiz o meu trabalho direito. Porque como eu vou corrigir todo mundo se eu tenho que estar ensaiando? Se eu tenho que estar me corrigindo? Então, por mais que eu tenha um outro professor, e aí, em geral, né, sempre tinha a Tia Mirna, ela não vinha toda semana, digamos assim. Então, ela vinha, passava. A nossa dinâmica é muito engraçada para quem já viu, porque ela vai ensinar um personagem para Flávia. Ela fala por alto. Eu faço as minhas anotações. Quando ela volta, o que ela falou por alto, eu já coloquei o braço, a cabeça, eu já sei o que ela queria. E ela fala, ai, obrigada por já ter feito essa parte. E aí ela só vai colocando estilo e tal. Então, eu percebia que eu falhava. Pra mim, eu estava falhando muito. Então, eu precisava ter essa pausa, dar esse tempo e ficar um pouco fora. Este ano específico, eu decidi que eu precisava voltar a cuidar de mim e que eu talvez estivesse pronta para voltar para o balé. Né? Olha só! Eu recebi uma mensagenzinha. Porém, eu ainda não encontrei nenhum lugar que atenda ao único dia que eu tenho disponível. Domingo. Se tivesse de domingo, eu acho que também ia ser legal, mas
eu tô, assim, eu tenho que priorizar, né, a minha agenda Sim. como professora e tudo mais. E eu só tenho, por exemplo, atualmente eu só tenho a quarta-feira. Eu preciso de uma escola que tenha balé intermediário de quarta-feira. Intermediário. Intermediário, por favor, né? Se for o baby, eu prefiro. Ai, nossa. Ai, 4. olha. Flávia. Nesse momento, você acabou de infartar, tia Mirna. Mentira, gente. Mentira? Não. Ai, eu gosto 4 dessa gente anos já, humilde. parada. Eu gosto. Continua na humildade que eu prefiro. Foi assim também. Quantos anos você tava parada? 3 anos? 3, 4 anos? Ó, Deléo tá aí pra provar. 2018 eu dancei. 2019 eu fiz um bico. Fiz um bico. Eu fiz um bico no Street Dance, que foi quando a Deléo arrasou. A Deléo dançou quase o espetáculo inteiro, quebra-nozes. Dancei. E dancei Copélia, né? Copélia, exatamente, como Svanilda. E aí, 2019 eu tava bem off. Bem off mesmo. Aí foi 2020, quase nada, que foi pandemia. Joguei a chuteira, pendurei a sapatilha e voltei em 2022. Bem humilde também, como Em sempre uma fui. aula, ela foi escalada pra dançar. Loucuras acontecem. Ah, mas a gente tá sujeita a esse tipo de loucura sempre, né? Então, nesse meio, não tem o que fazer. Tem mais coisa boa aí nessa caixa? Na caixa, deixa eu ver. Mas tem uma pergunta sobre a sua agenda, Carol. Verdade. não é? Deleuzinha, como você faz para conciliar a sua escola com os demais projetos e demais empregos aí? Porque, gente, a Deléo também é personal trainer formada em educação física. Eu vou falar, chacoalhou assim, cai. Mas ela, assim como a Nara, o Gustavo e futuramente eu, somos bons profissionais. Somos bons Eu profissionais. acho que eu vou sair da mesa. Obrigada. Tem os sedentários também. Bia, Rodrigo e de vez em quando Matheus. Vambora. Vambora. Não corta isso daqui da edição, não. Vai. Pra ser sincera, assim, eu tenho que fazer meu dia ter mais tempo. Então, eu começo às 5h30 da manhã, minha primeira aula, que é um personal. 2 horas que hoje não vai dar. Por favor, aumenta um pouquinho. Eu dou meu primeiro personal às 5h30 da manhã, na casa de uma aluna. E minha última aula é às 9 da noite, porque eu percebi que eu também estava negligenciando muito essa parte de me cuidar, né? De sono, alimentação. Que normalmente precisa, né? Umas 6 horas por dia, preciso dormir. 6 horas. Não? 4. Você dorme 6 horas? Eu? Se eu não dormir 6 horas, meu amor, dia seguinte eu não levanto da cama. Você dorme 6 horas? Não. Você dorme 6? Nara, você dorme 6 horas? Fia, você tá quase herdeira, viu? Vai, segue o baile. Você que é normal aqui. Que 6 horas? 6 horas é pra gente que tá com a vida ganha. Ai, bom fosse. Eu durmo, em geral, de 4 a 5h30 no máximo, assim, um dia muito legal. Porque eu tenho que acordar 4 e pouquinho da manhã, todo dia. Me arrumo, vou, dou a minha aula 5h30 da manhã, volto. Aí tem outras organizações, dona de casa, isso e aquilo, e coisas da escola, e família. E aí eu separo muito por dias. Eu gosto de separar essa minha rotina pelos dias. Então, na terça-feira é um dia que eu vou para Nova Europa. Eu passo o dia inteiro lá. Então, eu dou aula das 5h30 da manhã, eu vou direto para Nova Europa. Fico até o final da tarde lá direto, dando aula para as crianças da prefeitura, que é a prefeitura que fez, né, que faz essa parceria. E ministro as aulas para as crianças, volto direto para minha escola, para emendar as aulas da minha escola. Acaba às 9 da noite, respiro fundo, vou para casa, janto, deito e durmo. Nossa. Tentando dormir antes das 11 ali, né? Porque você ainda chega em casa, aí eu tô um pouquinho ligada. Aí Adrenalina, né? Adrenalina, energético. Tudo. Muito energético, né? Então, até conseguir dar aquela acalmada. Aí tem também o projeto do Hortênsias, que por enquanto tá pausado, mas aí eu sempre também separo, porque lá é no período, não é no contraturno escolar, né? É no período da noite. Então eu sempre deixo um dia da minha semana para atender a projeto, porque se eu vim, eu preciso
eu preciso retribuir isso para a sociedade. Eu preciso fazer isso por outras crianças, porque só eu sei aonde eu poderia estar se não fosse a tia Mirna e a tia Grazi terem me levado para a escola delas de forma gratuita, totalmente gratuita, por... Deu quantos anos? Por mais de 10 anos. Então, e sair de lá formada, só elas, assim, terem feito isso por mim. Eu preciso retribuir isso e saber que eu tô impactando a vida de crianças com a arte, porque eu sei que a arte muda. Muda muito. Muda. Léo, o que você mais ama no balé e o que você mais odeia? Eu amo a parte artística no geral. Léo, fala sério. Eu amo ganhar dinheiro com o balé. O dia que eu estiver ganhando, eu vou falar isso. Juro. O dia que eu estiver rica, eu vou falar que eu gosto. Porque, por enquanto, eu gosto do trabalho mesmo. A verdade é que da gente aqui, você ganha dinheiro. A gente ainda está gastando. É verdade, é verdade. Eu tô no outro nível. Você já tá no... Tô no nível 2. Você não sabe que a gente só gasta aqui? E como gasta? Quer dançar E com o como menino? gasta? Paga. Sapatilha arrebentou? Paga. Não sei o que, não era? Paga. É. Então vai, não, desculpa, vai. Não, sim. Me perdi um pouco. O Volta. que você mais gosta e o que você mais Gosto. odeia. Você fica atrapalhando a menina. Eu gosto... Eu acho que o que eu mais gosto é de ver os resultados. No palco, por exemplo, nas apresentações, independente de qual seja. Se vai ser de fim de ano, se vai ser uma apresentaçãozinha que vai fazer ali, acolá. Eu gosto de ver como eu comecei com essa aluna, a escolha que eu fiz para ela, porque a escolha também é individual, da mesma forma como eu preciso cuidar disso em sala de aula. Quando eu vou montar um espetáculo, eu sei o elenco que eu tenho. Então eu olho e falo, essa menina ficaria muito incrível fazendo isso. Porque quando o aluno tá dançando feio no palco, aquelas coisas que a gente fica bem chateado de ver, a culpa não é do aluno. Então, eu prezo muito por isso, eu gosto muito dessa parte do palco mesmo, de estar ali e ver o aluno brilhar. Porque eu sei que eu fiz isso junto com ele, é um trabalho em equipe. Então, se o meu aluno tá brilhando e tá maravilhoso, é porque eu fiz um bom trabalho. Então, é essa parte que eu mais gosto, ver os meus alunos brilhando no palco. E a que você mais odeia? Eu acho que é a falta de união, a competição. E não é nem competição de você ir competir. Porque você tá lá para isso, para ser avaliada e vai receber uma nota, e perante a nota que você recebeu, vai receber uma premiação ou não. E até aí, isso, para mim, até aí tá tudo bem. Você foi para lá sujeito a isso. Isso, você sabia aonde você estava indo, o que você estava buscando. Agora, na nossa área, uma bailarina com a outra, professor que coloca aluno contra aluno, professor que só olha para um aluno. Eu sempre fui muito amiga das minhas alunas. Eu não consigo, da mesma forma que a tia Mirna comentou aqui sobre essa educação de você conhecer as pessoas, eu também gosto. Eu sempre estive muito próxima das minhas alunas, principalmente as adolescentes. Elas sempre se identificam muito comigo, a ponto de até hoje, mesmo não dando mais aula, elas me mandam mensagem para pedir opinião sobre algo da vida delas. Nossa. E eu falo, caramba, que legal que você me mandou mensagem. E eu fico assustada. Sim. Mas são vínculos, né, que a gente cria e falta muito. Eu sinto, no geral, e de uma escola para outra, que eu não vejo necessidade. Sim. Eu entendo que é uma concorrência direta e tá todo mundo no mercado aqui para tentar ganhar dinheiro, porque eu não tô só porque eu amo a dança, eu preciso pagar as minhas contas. Infelizmente, o amor à dança ainda não tá pagando boleto. Tenho muitos boletos para pagar e preciso, né? Não dá para eu estudar amando a dança, eu tenho que estudar pagando alguém para me ensinar. Então, eu preciso dessa parte, mas não é porque eu preciso de mais alunos que eu preciso ser rival de todo mundo. Que um não pode ajudar o outro. Eu concordo totalmente com isso que você está dizendo. E é claro que eu não conheço todas as escolas e tudo mais aqui da região, digamos assim, mas
das escolas que eu tive um acesso um pouco maior, são poucas a que você sente que você está dentro de uma família. Que você é acolhido, que você faz parte daquele ambiente e que aquilo tudo é um só. Que é o que eu tento fazer na minha escola, né? Eu tento aprender tudo que eu vivi de ruim em outros lugares, eu tento lembrar o tempo inteiro para que eu não repita isso com os meus alunos. Sim. Nossa, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque eu acho que a gente desenvolve, a gente amadurece na dança e isso leva pro palco. Quando a gente tá leve. A gente consegue dançar melhor quando a gente tá leve. Sem cobrança, sem rivalidade. Nossa, Deléo, é muito importante isso. Eu fico... Nossa, tiro o chapéu, é isso aí. Mas é importante mesmo, Flavinha, porque, imagina, você vai ser uma personagem principal em determinado momento, ou na coreografia que seja. É muito importante que todas as suas colegas estejam vibrando e felizes por você nesse momento. Senão, como você consegue levar isso até o fim? Para um espetáculo, digamos que para um espetáculo de balé de repertório, talvez. Ou não, porque na minha escola, por exemplo, eu não faço balé de repertório. Ainda não tenho essa vontade. Mas tem uma menina que vai ser a personagem principal, ou duas que sejam. As outras são a rede de apoio dela, porque elas são as amigas de classe. Exatamente. Uma precisa estar apoiando a outra. E, infelizmente, ainda existe professores, profissionais que enaltecem muito um e rebaixam o outro. Isso não faz o menor sentido. Você cria uma rivalidade dentro da sua escola que não tem nenhuma necessidade. Nenhuma. É muito melhor que todas estejam felizes e que todas entendam. Esse ano é dela e o próximo pode ser meu. Desde que eu saiba o que eu tenho que fazer para poder alcançar esse lugar. Exato. Mas não é um lugar de competição. Não. E isso é muito difícil da gente conseguir colocar na cabeça das pessoas, né? Sim. Não é competição, não é quanto tempo eu estou no local. É que na verdade, assim, não é difícil. Se você entra num ambiente, eu vou falar, se você entra num ambiente que você já sente que não existe aquilo, é muito fácil você levar. O problema é quando você entra num ambiente que já é pesado daquela forma. Você entra na paranoia. Sim. Não é difícil. Esse sentimento de competição, ele nem existe quando não é incutido desde o início. Quando eu entrei para a escola de vocês, eu já sabia que era uma escola que não trabalhava com balé de repertório. Sim. Então, vocês nem passavam na cabeça, falavam assim, eu quero ser a principal. Eu senti isso logo quando eu entrei. Quando eu vi a dancinha lá, a dança que eu participei no ano de 2022. Tinha a Letícia que dava um destaque? Tinha a Letícia que dava um destaque. Mas eu não via vocês assim, ela vai ser o destaque. Eu não via. Aí você já percebe que a vibe é outra. Sim, e isso é saudável, isso te faz querer ficar bem nesse local. É, lógico. E cada vez que alguma menina ganha algum tipo de destaque, você fica muito feliz por lógico. ela. Porque ela só ganhou aquilo porque é o perfil dela, Sim. porque ela tá no momento daquilo. Porque tem bailarina que vai estar com você há 5 anos e ela não tá no momento ainda, ela não tá pronta. Não chegou. Mas eu acho isso importante também de ser conversado e não só jogado no ar. Eu deixo bem claro para as minhas alunas. Esse ano, quando eu vou falar, eu já falei para as minhas alunas o tema e tudo mais e quem serão os personagens, e eu falei, você vai ser porque este é o seu perfil e agora você está pronta para isso. Porque se você não tivesse, eu ia escolher outra coisa e você não ia ser. Você não é porque você é a mais antiga que está comigo. Isso não importa para mim. Importa o tema que me veio e aí eu olho o leque do que eu tenho para trabalhar. E eu falo, é isso que vai acontecer, é assim que vai seguir. Então é complicado. E alguns outros lugares também vem com uma cultura quase que de companhia. Porque sempre tem uma primeira bailarina. Todo o espetáculo tem a mesma pessoa tendo destaque em tudo. Assim, toda vez, todo ano, a mesma pessoa tem destaque. Então você vai assistir, você já sabe. Sim. Isso cria também algo ruim dentro dos alunos. Porque você olha, você fala, por mais que eu me esforce, eu nunca vou chegar até ela sair. Alguém vai poder ter oportunidade, só quando essa pessoa parar. E isso também não é uma construção boa, porque os seus alunos
Quando eles são pequenos, eles acham que eles vão poder, porque eles sempre olham, né, quem tá os Sim. mais velhos. Mas quando eles estão nos mais velhos, eles falam, não vai dar. Fui Isso não vai enganado. acontecer. Comigo não vai acontecer. E, erroneamente, às vezes eles pensam que é porque eles não são capazes. Mas não é. É porque isso tá na cabeça da direção da escola e tudo mais. Vamos de quadro, Deléo. Barra Centro Diagonal. Conta pra gente qual foi sua barra na vida pessoal, na bailarina, na professora, na empresária. Olha, Escolhe aí um momento e bora. barra, eu acho que foi o momento da pandemia, que eu achei que eu ia ter que abrir mão do balé na minha vida, assim. Que eu falava, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso trabalhar com alguma coisa, a dança não tá dando conta. E aí eu ligava, eu chorava, falando com a minha mãe no telefone, falava que eu ia voltar pra Santa Rita, e minha mãe me proibiu de voltar pra Santa Rita. Ela falava, eu não te aceito de volta. Eu, mas mãe... Ela, não, eu não quero. Você sabe que você não vai ser feliz se você voltar aqui. E aí você tá bem, você só tá passando por um momento difícil. Aí eu respirei, engoli o choro, mas eu realmente, eu achava diariamente que eu tinha que procurar outra profissão, outra coisa. Porque as pessoas falavam, ai, manda currículo, mas você quer que eu escreva o quê? Eu só sei balé. Eu só fiz balé a minha vida inteira e eu só quis estudar isso. Eu nunca quis. A minha mãe falava, ai, vai fazer um curso de informática, que minhas irmãs faziam. Eu, não, eu prefiro pagar isso uma aula extra de balé, um curso aí de balé, um workshop de balé. Com esse dinheiro, se tiver esse dinheiro, eu quero um workshop de balé, eu não quero um curso de informática. Então, as minhas escolhas sempre foram o balé. O balé sempre veio em primeiro lugar na minha vida. E aí, perceber que eu poderia ter que abrir mão disso foi um momento bem difícil. Bem difícil. Esse é o momento do centro. Centro, acho que foi meu primeiro espetáculo da minha escola. O Pachá. Não, perdão. Amarelo. Não, amarelo. Um protesto sobre o amor. Foi logo depois do fim da pandemia. E Amarelo, as músicas todas e a forma como eu construí ele em 5 meses. Foi surreal, assim. E antes, eu sou muito séria, né? E meio rígida, assim, com os alunos. E aí, no dia, na hora de dar a mãozinha, fazer a oração antes de começar, eu comecei a chorar. E aí todo mundo olhou e falou, a Carol tá chorando. E era um momento, assim, de realização mesmo. E aí, ver minhas alunas no palco. Aí eu falei, caramba, isso é meu. Fui eu quem fiz. Então, foi meu momento. Foi um momento que eu falei, não, acho que dá. Acho que dá. Diagonal, Deléo. Pula aí. Pula. Diagonal. De felicidade. Eu acho que pode ser o ano de 2019 com o Suanilda, que foi a minha realização. Eu sempre fui um tanto que frustrada por nunca ter tido um papel solista principal. E eu sempre achava que minha vez ia chegar, mas não chegava e eu não entendia o porquê. E quando veio a notícia de que eu seria a principal, a Suanilda, numa montagem de suíte, eu falei, não quero. Como assim? Eu falei, não vou. Falei, esse ano eu não vou dançar, eu não quero. E aí a tia Mirna ficou na minha cabeça, a Renata Pestana ficou na minha cabeça. Falaram, não, Carol, precisa ser você. É você, esse personagem, não sei quem, não sei o que lá. Eu falava, não, como que sou eu? Não. O personagem que eu entendo no balé clássico, que sou eu, é personagem árabe, que foi a minha formatura. Eu dancei como árabe na minha formatura e dancei como árabe no quebra-nozes. Eu dancei uns 7 quebra-nozes no decorrer da vida, cada vez um personagem. Mas o papel árabe do quebra-nozes foi assim, não tinha como falar que não tinha que ser eu ali. Aquilo ali eu nasci pra fazer. E a minha árabe também da minha formatura, de forma diferente também, assim. Eu me encontro, é a minha expressão, é a maneira como eu me saio melhor. Aí eu falei, Suanilda, uma camponesa? O que eu tenho de camponesa? Não quero, não vou. Eu quero um negócio forte.
Elas, não, é um desafio e tem que ser você. Aí o meu problema é que você não pode me desafiar. Tinha certeza. Eu tenho um pouquinho disso no meu histórico. E aí, na hora que falou, é um desafio, você vai dar para trás, falei, então tá bom, então agora eu vou dançar. Deixa que eu faço. E aí, só pra piorar, a tia Marna colocou 12 fuetês no final, né? Aí eu olhava assim, dava aquela respirada, ensaiava sozinha, vinha na minha cabeça assim, não vai conseguir, Caroline? Aí... É porque eu faço isso comigo mesmo, entendeu? Na hora que eu falava, acho que eu não vou dar conta. Eu falava, não vai dar conta? Certeza que não vai dar conta? Aí... Então, estar no palco fazendo esse personagem principal, com todas as expressões, porque eu sou muito expressiva, eu consegui... Esse desafio foi realmente o desafio na minha vida. Então, foi o meu momento de diagonal. Ai, que tudo. Gente, falei que ia render. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Leléuzinha, você quer deixar seu Instagram? Você quer falar pro pessoal seguir sua escola? Ai, por favor, podem seguir. É @deleo_balé, balete, BALLET. Sigam, compartilhem, venham fazer uma aula. A gente vai deixar tudo aí também na descrição. Exato. Me chamem para dar aulas, workshops e treinamento. Léo, foi um prazer ter você aqui. Você sabe o quanto eu te admiro, né? E eu acho que entregamos, né? Nossa Senhora. O prazer foi todo meu. Eu realmente tenho que agradecer vocês por esse momento. Foi muito gostoso estar aqui. Vai, Bia. Muito obrigada, viu, Deléo? E agradecer também a Vídeo em Foco e o Rodrigo Maldonado, que estão aí atrás com a gente. E agradecer a você, que está aí do outro lado, acompanhando a gente em todos os nossos episódios. E não esquece de deixar aí nos comentários o que você também achou desse episódio, deixar o seu like, nos seguir em todas as nossas redes sociais e seguir a Carol também, que a gente vai deixar tudo aí na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Tchau!